Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar hoje uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu venho degustando assim e refletindo muito nessa mensagem. E eu espero assim, até escrevi no meu caderno alguns pontos para que eu não esqueça, porque eu quero salientar muito isso, compartilhar isso com você. E assim, da minha vontade assim sincera do meu coração é que da mesma forma que o Espírito Santo ministrou meu coração numa dessas madrugadas assim, eu e o Senhor, que isso também venha encher o seu coração. E essa mensagem está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Eu acho interessante essa palavra porque parece que tudo estava desabando mesmo na cabeça de Noemi, mas eu admirei, fui buscar na história e eu admiro assim a maturação dela, porque quando ela diz isso, ela não está dizendo numa forma de murmurar, não é uma mulher queixosa que fica, sabe, falando a todo momento, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, mas ela fala de uma mulher que realmente tem intimidade com o Senhor, que conhece o Senhor, e ela sabe, porque está lá, né, no livro de Números, está lá no livro de Deuteronômio, está dizendo exatamente sobre isso, que enquanto o povo estivesse sobre obediência do Senhor, a bênção do Senhor estaria sobre eles. Então, a fome que veio sobre Judá, sobre a sua casa, que fez, né, ela e sua família sair de lá, não vinha meramente, não vinha de homens, mas vinha da própria mão de Deus, né? A gente vê isso daí em José, e eu achei interessante, até quero compartilhar essa frase que José fala em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele diz assim: certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, conservar muita gente com vida. Ou seja, foi um momento também de fome sobre a terra, né? Mas José fala isso com seus irmãos, quando seus irmãos descobrem que ele era o José, ele era, né, o governador do Egito. E aí ele começa a dizer isso: olha, vocês quiseram fazer mal comigo, foi uma situação constrangedora, foi uma situação talvez traumática, talvez outra pessoa não passaria, mas eu passei em Deus e eu entendi, né, que foi necessário, porque tudo que me passou, hoje o Senhor tinha um propósito, e olha quantas pessoas, né, quantas nações, porque as nações desciam ao Egito para buscar alimento, não morreram. Então o Senhor tinha um processo, o Senhor tinha, na verdade, o Senhor tinha algo, uma providência maior, e foi isso que o Senhor também estava fazendo na vida de Noemi. Mas exatamente isso, quando nós estamos passando, não é fácil, e nós não entendemos esse propósito. Então essa mulher, ela sai do meio da parentela dela, vai morar no meio dos Moabitas, né, onde o Senhor disse que até a 10ª geração dos Moabitas não seriam perdoadas, e ela vai morar no meio deste povo. E de repente ela tem os seus 2 filhos, e os seus 2 filhos se casam com mulheres estrangeiras, com as moabitas, e aí quando vê, ela perde o seu marido, ou seja, ela sai da sua cidade para ter recursos, o marido, o homem que é o provedor, certamente Elimeleque com aquela preocupação, né, de sustentar a família, de prover para a família, e de repente ele traz uma segurança financeira, um cuidado para a família, mas eu creio que Elimeleque também, ele não esperava que ele fosse talvez morrer em Moabe, né? Talvez ele estava esperando o tempo hábil para voltar, para, né, para estar no meio da sua parentela, da sua cultura, da sua nação, mas isso não aconteceu. Então assim, a viuvez traz uma fragilidade para a mulher imensa. Eu acredito até que muito mais do que para o homem. Não sei se estou julgando, mas o processo que eu digo é que o homem traz a segurança para a mulher. E era uma época muito difícil, naquela época de mulher. Então eu imagino Noemi ficando nas mãos, né, tipo, dos 2 filhos, porque agora os 2 filhos que iam cuidar da mãe.
E aí, quando ela olha para tudo aquilo, os seus 2 filhos falecem. Você imagina onde que tem isso dentro assim, da cultura judaica? Isso é muito, muito forte. Eles não são como nós, né, que pagam o INSS, e aí quando o idoso tem o direito da sua aposentadoria. Não, no judaísmo, na verdade, é a família que cuida do idoso. Os filhos têm essa obrigatoriedade, né? Então tem essa responsabilidade. E agora ela perde o marido, ela perde os 2 filhos, ficam com 2 noras. Olha que fragilidade, né, perante uma sociedade, né, talvez machista naquela época, talvez não, com certeza machista, ela fora da sua nação, numa nação estrangeira. Então é como se os muros fossem quebrados, fossem tombados da vida dela, e ela estava exposta diante daquela fragilidade, daquela situação, e a gente percebe um certo desespero dela, né, desespero humano, esse desespero que a gente, e agora como eu vou resolver? Como o salmista diz, né, eleva os meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro? Ele não tem certeza, ele está em desespero, até que ele entende, ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tu acha que isso foi em seguida? Não, houve um processo de aprendizado para que ele chegasse nessa segurança e nessa certeza. E Noemi estava no processo dela. Como Deus falou isso no meu coração, porque às vezes a gente vê acabando tudo e você diz, Senhor, eu perdi tudo. Literalmente assim, sei lá, acho que alguns meses atrás, no ano passado, eu disse isso, eu falei, eu reproduzi essa fala. Eu perdi tudo, mas eu sabia que Deus estava comigo. Então assim, o que mais forte é Deus, porque às vezes você diz assim, eu perdi tudo porque eu perdi um carro, eu perdi tudo porque eu perdi um emprego, eu perdi tudo porque eu perdi, sei lá, uma bolsa de estudo, uma certa mordomia, alguma coisa assim, e nós somos tão assim, né, desesperados humanamente, que nós começamos a falar palavras que não contam no calendário do Senhor, porque o Senhor não abandona os seus filhos. E ela olha, debaixo de 10 anos morando em Moabe, os seus filhos casaram-se e nenhuma das suas noras lhe deram netos. Então ela não tem, na verdade, agora uma descendência, ela não tem uma genealogia, como se acabou ali para ela, exatamente ali. E aí ela diz o quê? As mãos do Senhor descarregou sobre mim, tamanha a dor dela. Mas ela não fala afrontando a Deus, e ela não é queixosa. Ela fala porque ela conhece a história, porque Deus é que dá comida, Deus é que dá o sol, Deus é que dá a chuva. A palavra é muito clara que o Senhor é que dá, na verdade, a chuva para a colheita. Está lá em Deuteronômio. Então, nós precisamos da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E ela, quando ela viu tudo desabando, ela falou, certamente Deus, né, está com as mãos dele sobre a minha vida. E aí você vê que parece assim, que só coisa ruim estava acontecendo na vida de Noemi. Ao ponto que ela fica sabendo que onde, né, o povo dela voltou a ter fartura de alimento. E aí ela decide, ela diz assim, pelo menos eu vou passar minha velhice, eu vou voltar para o meio dos meus parentes. Mas você percebe que ela diz assim, eu vou voltar de mãos vazias. É assim que ela faz quando ela chega lá em Belém. Ela diz assim, para as mulheres daquela cidade, as mulheres a saudando, ela diz assim, olha, não me chame de Noemi, porque Noemi significa amizade, Noemi significa doçura, e eu sou Mara, eu sou amarga, porque o Senhor está pesando as mãos dele sobre mim. Então ela começa a dizer sobre o quê? Sobre o estado emocional em que ela estava. Ela começa a dizer da angústia, da dor em que ela estava vivendo. E aí, de repente, no meio do caminho, ela está com as 2 noras e, de repente, ela para aquela cavalgadura, eu imagino, e elas descem e ela começa a dizer, não voltem, vocês são novas, vocês podem voltar, vocês podem se casar, vocês podem ainda ter filhos. Para minha vida já não tem mais jeito, eu sou uma idosa, perdi meu marido, perdi meus filhos, perdi minha casa, perdi minha estabilidade financeira, eu perdi tudo, eu tô voltando pro meu povo e debaixo de vergonha, né? E de repente órfã entende, dá um beijo, vai embora, mas Ruth fica ali. Ruth decide honrar a vida da sogra.
O que eu quero dizer isso para você, que às vezes é exatamente assim, parece que um tsunami se levanta contra nós, e parece assim que tudo vai ser levado, tudo está sendo levado, mas uma das coisas que eu entendo, e nessa madrugada eu sei que primeiramente Deus estava falando comigo, e aí agora eu estou falando com vocês, é sobre a provisão, sobre a providência de Deus. Para Noemi tudo estava acabado, para Noemi tudo estava destruído, para Noemi não tinha mais jeito para nada, ela não sabe porquê, mas ela sabe que a mão de Deus está sobre a vida dela, mas Noemi ainda precisava experimentar as misericórdias do Senhor, porque o Senhor estava escrevendo uma história para ela. O Senhor não precisava dos jeitinhos de Noemi, Deus não precisava que Noemi lhe ensinasse ou desse alguns desígnios, ideias para que ele pudesse arrumar a vida dela, até porque ela não tinha, porque ela estava passando por um luto, e se você perguntasse é perfeitamente normal que ela ia dizer, não, eu só preciso do meu marido, ou eu preciso dos meus filhos, ela ia escolher isso, mas Deus estava escrevendo uma história muito mais além do que ela imaginava. E eu acho bacana a postura de Ruth, né? Porque Ruth, ela diz assim para a sogra que ela vai ficar com a sogra, e ela faz uma aliança com o Deus da sogra, porque ela diz assim, o seu Deus será o meu Deus. E a aliança de compromisso que ela faz com Noemi, com a sua sogra, vai muito mais do que um compromisso de casamento, porque ela diz assim, aonde você morrer, eu morrerei. Ou seja, então ela está dizendo assim, olha, se você morrer lá em Judá, eu também vou morrer em Judá, e eu vou me enterrar, assim, é uma coisa para sempre, é uma coisa que, não, você morreu, acabou meu compromisso com você, e eu volto para o meio dos meus parentes. Não, ela está dizendo assim, eu vou te servir, e depois que você morrer, eu vou ainda te honrar, porque eu vou estar no meio dos teus. Queridos, eu não sei o que você precisa se abdicar para viver as promessas do Senhor. E aí eu coloquei algumas coisas do perfil de Ruth. Às vezes eu costumo ouvir, você já ouviu as pessoas dizem assim, ela na verdade ela era uma moça de caráter, né? Ela tinha caráter, e eu acho assim que é tão profundo a personalidade de Ruth, que ela naquele momento ela não manifestou o caráter como um atributo. O próprio caráter faz parte da personalidade dela, porque ela entendia, olha, queridos, ela estava colocando em risco totalmente a vida dela, porque ela sabia perfeitamente que ela estava indo para uma terra de judeus, que ela ia ser recebida como uma viúva e sem filho, uma mulher estéril, ou seja, tudo para as pessoas jogar na cara dela que ela era uma mulher amaldiçoada por Deus, já era moabita, já era estrangeira. Olha quanta discriminação, olha quanto preconceito ela ia sofrer, né? E ainda a possibilidade era quase 0,0 dela poder se casar e ainda ter filhos. Era quase impossível. Mas eu acho bacana porque diz assim a palavra em Provérbios, capítulo 31, já falei para vocês que eu amo, né? Versículo 25 diz isso: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, porque ela fala com sabedoria e a instrução da bondade em sua língua. Ou seja, está dizendo assim, que eu vi em outra linguagem, diz assim, ela olha para o futuro com confiança em Deus, ri-se dos problemas que virão, e força e dignidade são os seus vestidos. Não se preocupa com o futuro. Ou seja, ela olha para o futuro e ela ri, ela sabe que vai ter problemas, ela sabe que vai ter adversidades, mas não importa, Deus está com ela, e o Senhor lhe dará estratégias, porque, queridos, passar por situações difíceis é necessário para que nós possamos crescer. Mas eu disse, Deus, me ajuda a ter um ânimo, me ajuda a ter uma emoção equilibrada, para que eu seja igual a essa mulher de Provérbios. Vou olhar para o futuro e vou rir, porque eu sei que vai dar tudo certo. Foi isso que Ruth fez. Ruth não ficou olhando, mas eu não vou ser mãe, mas eu não vou ser mãe. Meu Deus, mas eu vou ser viúva para sempre. Sei lá, vai, com 20 anos de idade eu vou ser viúva, com 20 anos, possibilidade zero de eu casar, zero de eu ter uma família, eu vou ficar cuidando. Não, ela não fez isso. Ela simplesmente
confiou no Senhor. Sabe, uma coisa assim que quando queima o nosso coração, talvez era o coração de Ruth. Eu não sei, nem vou perguntar para ninguém se eu estou fazendo certo ou errado, mas o meu coração queima. Eu não posso sair de perto da minha sogra. Eu tenho que cuidar da minha sogra, eu tenho que honrar a minha sogra. E essa foi a escolha de Ruth. E aí eu acredito que em 1 Pedro 3, capítulo 5, 6, o apóstolo Pedro diz mais ou menos assim: Ruth não, mas as mulheres santas que esperam em Deus, se fizerdes o bem, sem produzir nenhum temor. Ou seja, apóstolo Pedro diz que nós precisamos viver uma vida como as santas mulheres de Deus, que elas esperavam em Deus, elas eram dependentes do Senhor. E é isso que eu e você nós precisamos nessa quarentena, né? Nessa coisa, sei lá, tudo que está acontecendo no planeta Terra. Nós precisamos olhar para o futuro e rir e entender que nós temos um Deus. Queridos, assim, eu fico muito preocupada diante dessas situações que têm acontecido, por aqueles, em misericórdia, por aqueles que não conhecem a Deus, porque, querida, eu acho que você é humana como eu, e às vezes tem noites que eu me perco fazendo contas na cama e preocupada, dizendo, não vai dar para pagar aquela conta, não vai dar para fazer isso, Senhor, né? E eu começo ali conversar com Deus. Às vezes eu tenho um desafio, eu tenho que resolver alguma coisa, eu digo, Deus, mas eu não tenho experiência, Deus, e aqui, mas eu tenho Deus para conversar, eu tenho Deus para dizer, Deus, olha, que ninguém nos ouça, mas eu tô assim, morrendo de medo, então tira isso do meu coração, né? E aí quando eu tô aflita, quando eu tô com aquela ansiedade terrível, com aquela angústia no nosso coração, né? Logo nós dizemos assim, eu estou em intercessão por alguém, ou é o momento de eu orar, e aí eu tenho todo o tempo, Senhor, eu tenho Deus para conversar, eu tenho Deus para compartilhar os meus segredos, eu tenho Deus para mostrar para Ele as minhas debilidades, as minhas deformações, os meus medos, coisas que eu acho que é impossível. Às vezes eu digo, Deus, é impossível ser uma pessoa como Sara, né? Assim, tranquilo, espírito tranquilo, Senhor, isso é impossível. Eu converso com Deus porque eu sei que Deus está fazendo uma grande obra em mim, e eu vou ser uma mulher segundo o coração de Deus, porque esse é o meu desejo. Mas eu fico pensando, e aquela que não tem? E aquela que está dizendo assim, meu Deus do céu, meu marido recebeu já o 13º, né? A segunda parcela foi esse mês, e como vai ser o meu Natal, né? O que eu vou vestir? Como que nós vamos nos virarmos? O Senhor tem me ensinado muito quanto a isso. E aí, o que eu amo no Senhor, que o Senhor, Ele tem paciência. O homem joga na cara, mas não, o Senhor, Ele sabe. E o Senhor está dizendo para você, filha, assim como eu fiz na vida de Noemi. Noemi achava que estava tudo desabando, que ela só estava perdendo, estava a ponto de, né, só estou esperando a morte para eu morrer. Eu não tenho mais sonhos, eu não consigo mais acreditar em pessoas, eu não consigo mais acreditar em nada. Parece que eu andei, nadei, vou morrer na praia. Mas eu quero te dizer que, assim como o Senhor, nessa madrugada, nesse dia que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu sei que Deus pode encher o seu coração. Deseje ser essa mulher de provérbios que olha para o futuro e ri, sabe? Porque eu não dependo da minha força, eu não dependo das minhas habilidades, eu não dependo da minha conta bancária, eu não dependo do marido, né? Eu não dependo do filho, eu não dependo da sociedade, eu dependo de Deus. E sabe o que é mais apaixonante? É que simplesmente diz assim no capítulo 2, diz assim, eis que Boaz veio a Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? E o servo respondeu, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após
após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Olha que coisa, uma mulher trabalhadora, querido, seja essa mulher intrépida, né? E vai ler, vai estudar, vai fazer artesanato, vai pintar a casa, vai fazer alguma coisa, mas seja, sabe, produtiva, porque quando os olhos do Senhor nos enxergar e nos ver realmente trabalhando, executando, mesmo nesse momento de perda, esse momento que a gente só tem vontade de ficar na cama e chorar, e chorar, e chorar, sabe isso? E aí o Senhor vem e nos abençoa, e aí ele diz assim, então Boaz disse a Ruth, escute minha filha, você não precisa ir colher no outro campo, nem se afastar daqui, fique aqui com as minhas servas, fique atenta no campo aonde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos meus servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até a vasilha e beba a água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, por que o Senhor está me favorecendo e importa comigo? Eu sou uma estrangeira. Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez que você receba grande recompensa do Senhor, depois o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que coisa, primeiro, olha a postura desse homem, um homem que cuida, um homem que se preocupa, né? Às vezes a gente está naquela fase de querer arrumar, né, um marido, de querer arrumar uma pessoa para estar conosco, e às vezes, né, tu olha para o estereótipo, você olha para coisas que, né, mas aqui a postura, esse homem, ele se preocupava com ela, e ela pergunta para ele, por que você tá tão preocupada? Eu sou estrangeira, né, e você tá me abençoando dessa forma, e aí ele diz assim, me disseram tudo sobre você. E aí eu fico perguntando, será que as pessoas têm dito isso ao meu respeito, a seu respeito? Me disseram da mulher esforçada que você é, me disseram tudo que você fez pela sua sogra, e acima de tudo ele abençoa, e ainda ele diz assim, eu sei que você abriu mão da sua terra, da sua parentela, para se refugiar debaixo das asas do Altíssimo. Querida, não tem outro lugar. Nosso lugar é ser dependente do Senhor, é estar debaixo das asas do refúgio do Senhor. Faça do Senhor o seu refúgio. E o que Deus fez com Noemi? Ele estava trabalhando, porque percebe-se, ela diz ali, ainda se eu casasse hoje, por acaso vocês iam esperar o menino crescer? Porque só o filho poderia casar com uma das noras, se ela tivesse gêmeos, que seria a extensão, iria honrar os filhos que faleceu e ainda ter descendentes. Só dessa forma, resgatador, né? E é por isso que Noemi fala essa linguagem com elas e elas entendem perfeitamente. A gente, né, nós já olhamos no sentido de ter marido, de constituir, não, mas a coisa vai mais além quando ela diz isso. Ela diz de genealogia, ela diz assim, de ela ter uma descendência, de ela voltar a ter uma parentela. Era impossível, mas possível para o Todo-Poderoso. Queridos, quem trouxe Ruth, a Moabita, para estar habitada no meio do povo de Deus foi o próprio Senhor. O Senhor se agradou do caráter, da abdicação, da fé, da inteireza de coração de Ruth, sabe? Da dependência dela. Às vezes tem pessoas que morrem na igreja e não conseguem ser dependente do Senhor, porque não é fácil. Você tem que se dispor e dizer, Espírito Santo, me ensina, me ensina, me ensina. E queridos, e o que acontece? Nós já sabemos da história. Boaz é o resgatador de Ruth, ele resgata, é um homem que a respeita. Eu acho muito bacana porque esse livro também fala sobre sexologia, né? Porque imagina uma viúva e um homem já idoso, e quando ela vai dormir na eira, o que ele fala? Ele diz assim, que ele, mais uma vez ele admirou-a, porque ela como nova poderia estar olhando para rapazes novos, para os jovens, olhando para, né, para tantas e outras coisas, e ela simplesmente ela
ela olhou para a Teresa, para a genealogia, olhou para o coração de Boaz. E eu fico pensando, os dois ali na eira dormiram, tanto que eram os dois, porque ele fala o que? Para ela sair e que ninguém a veja. E aí não poderia ter rolado um sexo? Não é normal agora, meio que todo mundo fala, ai, Deus sabe, eu caí. Não, eles foram santos, Moabe não a tocou. E ela também teve um proceder santo. Ah, queridos, sabe? Então, mais uma vez, Deus quebra essa coisa de raça, essa coisa de eu sou moabita, eu sou judia, eu sou branca, eu sou negra, eu sou japonês, eu sou africano, sabe? O Senhor está dizendo o quê? Que basta nós nos entregarmos ao Senhor de coração, de inteireza. O Senhor, no sentido de estrangeiros, o Senhor está dizendo assim que nós precisamos nos unir com pessoas da mesma fé, da mesma intrepidez, que tenha conhecimento de Deus. Eu não estou dizendo de alguém que você conheceu dentro da igreja que carrega uma Bíblia. Eu estou dizendo de um Boaz entregue a Deus, temente ao Senhor. E aí o que acontece? Eles se casam e são felizes para sempre, tem um filho e esse filho vem o quê? Fortalecer a genealogia. E quando ele se casa, os anciões, o sacerdote, as mulheres da cidade abençoam Ruth. Não é até Boaz, não, é Ruth. E ainda falam para Noemi, hoje você tem um filho, né? Porque o filho de Ruth representava um filho para Noemi. Mas assim, ainda que Ruth tivesse 7 filhos, nada supera a inteireza, o caráter, o amor, o carinho, sabe? A entrega. O que ela fez por você, Ana, e ela é abençoada. O que eu quero dizer para você é que existe uma postura de caráter em nós. Nós precisamos refletir sobre a nossa personalidade, nós precisamos refletir o que nós temos errado, nós temos que ser maduros para quando as coisas acontecerem, ficar, Deus me deixou, Deus me abandonou. Por que Deus, se Deus é Deus, por que Deus não fala assim, Renata, sai daí, que você vai ser assaltada? Não, ele deixou ser assaltada, roubaram o meu celular, ele sabia que eu não ia ter dinheiro. Não, seja madura. Se nós estamos passando é porque nós estamos aprendendo, a gente tem que aprender alguma coisa. Certamente teve coisas que nós somos reprovadas, certamente nós somos infantis, certamente muitas coisas aconteceram e agora o Senhor está nos amadurecendo. E o Senhor é o nosso provedor. A providência de Noemi estava sendo já desenvolvida, sabe? Já estava movendo o mundo sobrenatural e certamente a minha provisão e a sua provisão também está sendo gerada no Espírito. Então, queridas, não murmure, não reclame, mas fortaleça a sua fé todos os dias. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Shalom!